E ao contestar isso, a gente está contestando o período histórico que essa igreja, esse pensamento cristão, ele foi formado. A quem ele atendia os interesses? Sabemos que a igreja, a sua influência, ela foi muito maior no passado. Então a igreja tinha uma influência de Estado. É como o presidente da República. Ela tinha a mesma influência do presidente. Naquela época, o monarca, o rei, a autoridade, que naquela época, né, gente, sabemos o quê? Assim como não temos um papa que seja mulher, nós também não tínhamos uma liderança do Estado que fosse uma mulher. Então, ambos os sistemas são sistemas de dominação tradicional sobre estruturas patriarcais, onde mulheres elas não têm voz altiva, elas não têm poder de decisão. Disso daí, a gente já vai observar o atraso filosófico, estrutural dessas instituições que vão colocar as mulheres de fora da tomada de decisão. Então, são instituições, a igreja é uma delas, onde o patriarcado domina. E é por isso que nós precisamos discutir. Porque no momento que a gente discute a compreensão de gênero, a gente discute a inserção das mulheres nessa discussão. Então, que tipo de pensamento forma o pensamento cristão? Será que ele forma homens mais próximos da misoginia ou mais distantes da misoginia? Em um lugar que as mulheres não têm nenhum lugar de fala. A gente vê as freiras muito silenciosas, são aquelas figuras que servem aos bispos, que estão ali naquela unidade religiosa, mas que malmente você ouve a voz dessas mulheres. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Irmã Dulce, né? Essa figura religiosa que foi canonizada uma santa, mas que é a única ou a quase nula entidade religiosa mulher que vai ter algum tipo de impacto, de influência dentro da Igreja Católica. E tudo isso continua formando a nossa sociedade, que foi colonizada e que ainda tem todo o aspecto imaterial da colonização no nosso dia a dia. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Quantos crucifixos vocês vão ver ao longo do dia? No banco, nas repartições públicas, nos cafés, nos shopping centers, nas ruas? Quantos crucifixos, quantas imagens de Jesus Cristo nós vamos ver diariamente no nosso dia a dia e que a gente nunca parou para criticar isso, né? Ou ao ponto de refletir sobre isso. Por quê? Porque nós ainda temos a influência da colonização normalizando, inclusive, esses aspectos na nossa sociedade. Então, a grande falácia de dizer que nós vivemos em um Estado laico, ele de fato não existe, porque a todo momento nós somos lembrados da religião que catequizou, que colonizou e que nos forma, sendo ou não delas, nos forma a partir dessa ótica, a ótica do cristianismo. O Papa Francisco, ele liderou essas discussões, ele fez reformas muito importantes na igreja e que por mais que a Igreja Católica não seja a mesma igreja de antigamente, com a mesma influência política, com a mesma influência de decisão, ela ainda assim tem uma grande influência no mundo. Não à toa que o Papa Francisco é ainda um dos assuntos mais comentados da semana. A eleição para o novo Papa acaba sim mobilizando o mundo inteiro. Inclusive, o Papa Francisco, ele criou novos ministérios, ele criou novos bispos. Inclusive, tem uma congregação da Amazônia que não existia e que o Papa Francisco criou. Salvo engano, vão vir para o conclave, se não são 7 ou são 5 cardeais que vão participar dessa nomeação do novo Papa.
E ele trouxe, sim, muitos novos ministérios, a contar do Ministério da Amazônia. Imagine, a Amazônia não tinha um ministério, o Papa Francisco criou. Mas, paralelo a isso, a esse território, a gente também precisa entender, né? Qual pensamento, né, é mais progressista ou mais conservador desses papas novos que foram eleitos pelo Papa Francisco quando ele ainda estava vivo? Tudo isso é considerado, é por isso que dentro da especulação de quem vai ser o novo Papa, a gente considera a Europa sob um poder de influência muito grande, porque só da Europa são mais de 50 cardeais que participam do conclave, sendo que do Brasil vão ter lá em torno de 5 a 7. Olha que diferença. Né? Se você somar na América Latina, tem muito menos ainda. Então, a Europa ainda é o território que mais possui ministérios e, automaticamente, a bancada da Europa, vamos dizer assim, é maior por conta disso, porque só vai participar os ministérios que o Papa criou e que estão aptos a votar. E nem todo o território, né, nos continentes do nosso planeta Terra estão com a mesma proporção de bispos, de cardeais que podem participar do conclave. É por isso que a Europa, ela é a maioria. Mas não é que é a maioria que necessariamente vai ser um Papa europeu que vai ser eleito. Não à toa que o Papa Francisco, no seu primeiro pronunciamento empossado, ele falou, né, ele fez essa brincadeira, que tirou o Papa do fim do mundo para ser o novo Papa, porque como argentino, como latino-americano, era algo muito raro e algo muito difícil de acontecer, porque os europeus são em maior número dentro do conclave. Tudo isso, gente, é para que vocês estejam atentos, acompanhando a decisão do novo Papa, acompanhando o conclave, se familiarizando com esses novos ministérios. Eu trouxe aqui uma informação muito importante que eu vou falar depois, só se vocês comentarem, sobre esse Ministério da Amazônia, que não existia, que o Papa Francisco trouxe, e o impacto da religião. Então, eu queria que vocês deixassem os seus comentários, os seus depoimentos, né? Quem aqui inicialmente teve uma religião imposta pela família ou escolheu uma religião que necessariamente não era a religião que você se identificava. Eu hoje sou de matriz africana, mas nunca imaginei na minha vida ser. Tragam o depoimento de vocês, vamos refletir. Eu não estou trazendo aqui certo e errado, não é sobre isso. Aqui é um ponto de análise, de reflexão sobre assuntos contemporâneos, assuntos tão importantes para o nosso dia a dia e reflexões que esses assuntos vêm trazer a exemplo sobre o impacto do cristianismo nas nossas formações subjetivas do que é ético, do que é moral, do que serão nossos amigos, do que serão nossos namorados e namoradas, do que serão as nossas vocações também profissionais, enfim. Todo esse arcabouço cultural que a religião, você estando ou não nesse dogma, mas o cristianismo, por sermos colonizados, né, a partir dessa ótica, vai influenciar na sua formação individual, no seu inconsciente, no seu dia a dia e no que você entende sobre o mundo. Meu nome é Tainara Ferreira, sou especialista em diversidade, gênero, letramento racial e pós-graduanda em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira pela EAD Ubuntu. Se você gostou desse material e desse conteúdo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal para motivar aqui a intelectual influência de vocês a trazer mais análise para o nosso canal. Um beijo e até a próxima.